Bom dia, Jackson. Eu vou esperar mais um pouquinho, ver se alguém entra para a gente começar, tá? Tá me ouvindo? Bom dia. Tô. Então tá bom. Vou esperar mais um pouquinho, ver se mais alguém entra para a gente iniciar, tá bom? Meninos, abriu aí para vocês? Abriu. Então, vamos continuar agora com o conteúdo de trigonometria, tá? Isso aqui começa com um pouquinho de história e depois a gente vai para a parte prática. Então, como a gente já estava vendo, né? A Grécia Antiga, entre os anos 180 e 125, viveu em Hiparco. Foi construída a primeira tabela trigonométrica. O Hiparco foi quem construiu, tá? Era um trabalho para a época muito importante no desenvolvimento para a matemática. E o Hiparco, ele é considerado o pai da trigonometria. Peraí. Isso, agora eu posso mudar. Ptolomeu de Alexandria, lá no século I depois de Cristo,
Foi ele quem fez uma tabela trigonométrica, completando a que Hiparco tinha feito, que é o que nós estudamos até hoje. Astrolábio é o que dimensionou a distância, tá? Então, os navegadores da antiga... Desculpa, gente. Eles usavam trigonometria para calcular a distância para eles navegarem. E aqui, ó, é um dos mais antigos instrumentos científicos que teria surgido lá no século II a.C. A invenção foi feita pelo Hiparco. Tá vendo? Era uma média que eles faziam, foi uma espécie de uma bússola, mas não era uma bússola, em relação à distância do Sol. Hoje, o instrumento utilizado, né, serve para levantar plantas, medir ângulos reduzidos aos horizontes e às distâncias horizontais. Olha aqui as pessoas utilizando. Os ponteiros do relógio. O relógio foi criado e dimensionado através disso. Então, olha só. O radiano é a medida do arco que tem o mesmo comprimento que o raio da circunferência, no qual estamos medindo o raio. Assim, o arco tomado como unidade para comprimento é igual ao raio ou radiano, tá? Que é o que chama de 1 rad. E a dimensão dele era feita assim, ó. Ele ia aumentando de 10 em 10 graus, até chegar em 90. O grau era a medida do arco que correspondia a 1 dividido por 360, que completava toda a circunferência, tá? Então, o comprimento do raio numa circunferência era 1 radiano, que eles usavam na medição. A medida dos radianos de um arco medido por 2π radiano, tá? E 2π rad é igual a 360 graus. Então, como é dividido por 1 dividido por 360, então foi denominado, ó, 90 graus, esse é o desenho, 180, 270, 300. E o radiano, ó, de 90 graus é 2π, é π sobre 2, 180 é π, 270, 3π dividido por 2 e 360, 2π. Então, ó, mais uma vez, aqui é a nossa hipotenusa, cateto oposto, tá? E o seno do ângulo alfa aqui, ó, é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno sempre terá essa forma. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente, ó, dividido pela hipotenusa. A tangente, nós teremos cateto oposto ao ângulo alfa, dividido por cateto adjacente, ó. Tangente de alfa, cateto oposto, dividido por cateto adjacente. Então, função é seno, a notação é seno de x. O x, meninos, entre parênteses, vocês vão substituir pelo ângulo, tá? Ou pelo grau. A definição de seno sempre será a medida do cateto oposto a x. Então, vocês vão colocar, por exemplo, assim, seno de 30 graus ou seno de alfa, entenderam? Então, vocês vão colocar o cateto oposto ao ângulo
e dividir pela hipotenusa. Cosseno é a mesma coisa, só que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, cosseno do ângulo dividido pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? A tabelinha, como a gente viu ontem, ó, seno de 30 graus. Suponhamos que você tem um ângulo de 30 graus. E é um seno de 30, você pode substituir, porque vale meio. 45 raiz de 2 sobre 2. 60 raiz de 3 dividido por 2. Cosseno raiz de 3 dividido por 2, de 30 graus. 45 graus raiz de 2 dividido por 2. E de 60, meio. Tangente de 30 graus é raiz de 3 dividido por 3, 45, 1, e de 60, raiz quadrada de 3. Essa tabelinha é melhor do que a de ontem, ela é mais completa, tá? Tá aqui tudo bem? Que agora vai chegar nos exercícios resolvidos. Tudo bem, gente? Para mim tá tudo bem. Então, continuando, tá? O ângulo de elevação do pé de uma árvore ao topo de uma encosta é de 60 graus. Sabendo que a árvore está distante 100 metros da base encostada, que medida deve ter um cabo de aço para ligar a base da árvore ao topo da encosta? Então, vamos fazer o desenho, tá? Então, olha lá. Então, a gente vai fazer aqui o desenho representativo, ó. A base é de 60, ela tá na encosta formando um ângulo de 60 graus. Então, isso aqui será a nossa hipotenusa. Esse aqui é o cateto adjacente. Nós não temos cateto oposto nesse sentido, nada oposto. A árvore. Então, o que a gente vai calcular? Cosseno. Quando fala de cateto adjacente, a gente calcula cosseno, tá? Então, ó, cosseno de quanto? De 60 graus. Cosseno de 60 graus é quanto primeiro ano? Vou lá na tabelinha, ó. Meio. Então, eu volto, ó. Vai ser cateto, cosseno de 60 graus é igual cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, ó, se a gente for tirar os dados que a gente tem da nossa tabela, do nosso problema, a gente tem, ó, o ângulo de elevação do pé de uma árvore ao topo da encosta é de 60 graus. Então, aqui no pezinho da árvore, subindo, o ângulo forma 60. A árvore está distante 100 metros da base. Então, a base dela é 100 metros. Que medida deve ter um cabo de aço para ligar a base ao topo da encosta? Então, a gente quer saber a hipotenusa, tá? Então, a gente usa cosseno de 60 dividido, e a fórmula é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, a gente tem aqui meio, cosseno de 60 é meio, é igual. Cateto adjacente é 100, dividido pela hipotenusa que a gente não conhece, que é x. Então, ó, multiplicando o cruzado, nós teremos aqui, ó, x é igual 2 vezes 100, que é 200 metros. Então, o cabo, ele vai ter 200 metros para ligar a base da árvore ao topo da encosta. Compreendido? Entendi. Uma distância de 100 metros... Isso aqui, gente, é a formulazinha de, ó, seno, cosseno
tangente, tá? Ó, uma distância de 100 metros, a uma distância de 100 metros, uma torre é vista sob o ângulo alfa. Como mostra a figura. Determine a altura da torre, supondo que o ângulo alfa seja 35 graus. Seno de 35 graus é igual a 0,57, cosseno 0,82, tangente 0,70, tá? Então, aqui a gente tem a nossa figura. Aqui está a nossa figura. E ele está pedindo para a gente descobrir a altura da torre, supondo que ela tem um ângulo alfa de 35 graus. Então, ele quer isso aqui, ó. O que ele quer? Ele quer o nosso cateto oposto ao ângulo alfa, que é a altura da torre, que é o que a gente não tem, tá? Então, para isso, eu tenho que calcular quem? Eu tenho que calcular a tangente. Tangente é igual cateto oposto dividido por cateto adjacente. Como o próprio exercício me deu o valor de cada um, então eu vou substituir aqui, ó. Eu estou usando a tangente, então eu vou substituir tangente de 35 graus é 0,70, certo? Para calcular a tangente, tangente é igual ao cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, eu vou substituir 0,70 é igual. O cateto oposto, que é a minha altura que eu estou procurando, eu não tenho. Então, eu vou chamar de H, tá? E o meu cateto adjacente é quanto? É 100 metros. Então, ó, eu vou utilizar 100 metros, que é o cateto adjacente da minha base. Agora, eu posso multiplicar cruzado. Professor, mas não deu seno de 35 graus igual a 0,57, cosseno de 35 igual a 0,82? Sim, deu. Mas, no entanto, quem que eu estou usando para calcular? Somente a tangente. Porque eu quero descobrir a altura da torre. Para me descobrir a altura da torre, eu preciso saber o valor dessa altura. Para descobrir o valor dessa altura, eu só posso usar essa fórmula aqui. Tangente é igual ao cateto oposto dividido por cateto adjacente, certo? Então, é por isso. E aí, no cateto adjacente, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir pelo valor que eu tenho na figura, 100 metros. Então, multiplicando cruzado, a altura da árvore é 70 metros. Tranquilo? Primeiro, vocês estão acompanhando aí as questões? Tô. Só o Vitor está me respondendo, e os demais? Entendi. Ótimo. Agora, para a gente calcular a área do triângulo retângulo, a gente vai chegar na relação de Pitágoras, tá? Então, ó, cateto adjacente, cateto oposto e hipotenusa. Então, a relação de Pitágoras é que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, é isso. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. O valor de x na figura a seguir eu tenho aqui uma figura, tá certo? 45 graus. X é o meu cateto adjacente e meu cateto oposto. E eu só tenho o valor da hipotenusa. Então, a gente pode usar a relação do teorema de Pitágoras. A gente pode dizer que x ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. X ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado, que é igual a 100. X ao quadrado é igual a 100 dividido por 2. 100 dividido por 2 é igual a 50. Então, x ao quadrado é igual a 50. Agora, para me descobrir o valor de x, eu vou fazer isso aqui. X é igual a raiz quadrada de 50. Vou fatorar essa raiz e eu vou ter x é igual a raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, ó, essa raiz quadrada de 25 some.
X vai ser igual a raiz quadrada de 5, é igual a 5 vezes raiz quadrada de 2, tá? Então, tá aqui. Meninos, então, alguma dúvida? Se não tiver, a gente termina aqui o conteúdo de hoje. Vou fazer a chamada. Alguém tem algo para dizer? O professor não ficou tão claro para mim. Eu permaneço com uma dúvida. Acho que não, né? G13. Então, vamos lá, Jackson. Presente. Camila. Presente. Jennifer. Presente. Juan. Juan, tá aí? Esther. Presente. Vitor Alexandre. Presente. Ana Clara. Presente. Raquel. Presente. E Yara. Presente. Então é isso, meninos. Tenham um bom dia. Acho que hoje a gente não tem outra aula, só amanhã, né? Deixa eu verificar. Somente amanhã. Então, até amanhã. Tchauzinho. Até amanhã, tá?